e acabou? Será que era só isso? Era tão simples matar uma pomba, matar um cabrito, isso, aquilo, outro. Aí, Edinaldo, mas uma pombinha, uma rolinha, Edinaldo, era como se fosse R$ 5 de hoje. Quem não tinha R$ 5, ou quem não tinha ali, botava até para criar dentro de casa ali, dava um jeitinho brasileiro, isso, aquilo, outro, um jeitinho estrangeiro, vai botando tudo num pacote só. Ei, me diz uma coisa aqui. Será que os animais nasciam assim? Sem defeitos? Para ter tantos animais, para andar sendo sacrificado pelos povos? Aham. Será que tinha? Olha nos meus olhos aqui, ó. Pecado nunca foi brincadeira. Pecado não é brincadeira. Pecado não será brincadeira até Cristo voltar. Bilhões de pessoas, não sei nem quantos bilhões, trilhões de pessoas morreram e estão perdidos por causa do pecado. E até você está assistindo esse vídeo aqui, 2, 3 minutos, 4 minutos desse vídeo aqui, ó. Pessoas morreram na prática do pecado, perdidas. E até você está assistindo esse vídeo aqui, ó. Pessoas estão vivendo na prática do pecado, na prostituição, de tudo que não presta por aí afora. E até Cristo voltar, pessoas estarão vivendo na prática do pecado. Tanto é que Apocalipse capítulo 22, verso 11, fala assim, ó. Aquele que é injusto, continue a ser injusto. Aquele que é impuro, continue a ser impuro. E aquele que é justo, continue a ser justo. E aquele que é santo, continue a ser santo. Sabe por quê? Porque é uma separação dos justos e dos injustos, dos santos e dos imundos. E lembra que no céu não vai entrar impuros. No céu não vai entrar injustos. No céu não vai entrar quem está na prática do pecado. No céu vai entrar o ex-injusto, o ex-imundo, o ex-impuro, o ex-santo, o ex-injusto. Mas os perdidos, os impuros, jamais vão entrar no reino dos céus. Vamos lá, continuando. E ainda tem um diabão para ficar acusando, tá vendo aí, ó? Eu lancei vídeos aí no canal. Qual foi o pecado de Lúcifer? Aos olhos da carne, o pecado de Lúcifer foi isso aqui, ó. Ele nem abriu a boca para pecar. Ele nem abriu a boca para pecar. Mas o nosso Eterno viu que ele ia fazer uma ruaça lá em cima, que ele ia fazer uma tragédia tão grande. E pela sua onisciência, onipresença, onipotência, ele sondou a podridão no coração de Lúcifer. Isaías capítulo 14, verso 12 ao 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Só foi esse o pecado de Lúcifer. Ele nem queria ser mais do que o Altíssimo, só queria ser semelhante, parecido com o Altíssimo. E sabe o que mais? Verso 14. Que aqui você vai ver o desenrolar bem perfeitinho aqui, ó. Só para recapitular aqui, ó. Isaías capítulo 14, verso 13. Aqui, ó. Tu dizias no teu coração, eu subia. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. E quer que eu te diga uma coisa? Ele não adulterou, não quis pegar uma anja, não quis matar ninguém lá em cima. Dá para você ver o tamanho do problema.
não falou mal de Deus, não falou mal de ninguém, só quis isso. Verso 14, para ficar bem beautiful. Verso 14, sim ou não? Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Agora olha nos meus olhos aqui. Qual foi o pecado de Lúcifer? Só brotou no coração dele. Só brotou no coração dele. Foi o pecado de Lúcifer. E nada mais. Você pode procurar de Gênesis a Apocalipse, que você não vai achar o pecado de Lúcifer, a não ser esse. Só brotou no coração dele. E lembra no verso 14? Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui ele concluiu no verso 14. Era só para ser igual ao Altíssimo e nada mais. Ele queria ser mais poderoso que o Altíssimo? Não. Só igual ao Altíssimo. Dá para você ver o tamanho do problema? Vamos lá, continuando. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Pode ou não pode perder, ó? Mas aqui, ó. Verso 24, recapitulando, ó. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo toda a iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? É evidente que não. Vamos lá, ó. Aqui, ó. De todos, olha só, de todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com o que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Você pode passar 1 trilhão de anos sendo crente, ser o melhor pastor, melhor pregador, melhor ser humano na face da terra. Você pode ter se batizado, aceitado a Cristo, ser o homem mais exemplar do mundo. Se você morrer na prática do pecado, você só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. Dá para você ver o tamanho do problema? Não brinque com a tua salvação, porque o diabão não está brincando para querer a mim e a você no fogão que está preparado para ele e para os anjos dele. Que ele esteja repreendido da nossa vida. Vamos lá. Continuando aqui, ó. No entanto, dizeis, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Uma pergunta. Não são os vossos caminhos tortuosos? Sabe por quê? Porque quando você aceita Cristo como seu Salvador, lembra bem disso, tem vídeos aí falando sobre isso. Após você aceitar Cristo como seu Salvador, você já não é mais estrangeiro, nem forasteiro, nem peregrinos. Você já é concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Efésios capítulo 2, verso 15 ao verso 17 ao 19. Efésios capítulo 2, verso 17 ao 19. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estaveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Após aceitar Cristo, já não somos mais estrangeiros nem peregrinos. Já somos concidadãos dos santos e somos da família de Deus. Para a honra e glória do nosso Pai. Amém? Dá para vocês ver o tamanho do problema? Como é que a banda toca? Vamos lá, continuando, para a honra e glória do nosso Pai. Sabia que você já não é mais estrangeiro nem peregrino quando você aceita Cristo. Você já é porque tu leu isso aí, porque isso é para judeu, mas lembra para os judeus, mas lembra para Israel. Lembra que quando nós aceitamos a graça, nós já somos concidadãos dos santos e somos filhos de Deus. E quem habita em nós quando nós aceitamos a Cristo, quando nós se batizamos, quem habita em nós? Ele próprio, o Espírito Santo. Então, nós somos dele, feitura dele, criados nele mesmo para as boas obras. E nós somos salvos pela graça. Nunca esqueça isso. Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus e não de obras, para que ninguém se glorie.
pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Lembra que nós, da seita do sétimo dia, os judeus messiânicos, nós guardamos os mandamentos do Eterno, não para nos salvar, mas porque nós somos salvos, porque nós somos salvos pela graça, e por sermos salvos pela graça, nós somos obedientes à graça, guardando os seus estatutos e preceitos, seus mandamentos. Vamos lá, continuando. Aqui, ó, verso 24, verso 26. Desviando o seu justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. O justo tem que ser justo até o fim. Lembra? Mateus capítulo 24, verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Pegou a fita para a honra e glória do nosso Pai? Vamos lá. Mas aí, ó. Mas, convertendo-se ao perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. Lembra, você que estuprou, que matou, que roubou, como eu falei antes, você pode ser a pior porcaria. Se você está querendo ser uma nova criatura em Cristo Jesus e está na eternidade, aceite a Cristo como teu Salvador, se batize-o e seja fiel a Deus, ao Altíssimo, a tempo e fora de tempo. Vamos lá, continuando. Meus irmãos, mais duas ou três leiturinhas aí para nós fazermos o fechamento do vídeo, amém? Vamos lá. Aqui, ó. Pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. Arrepende-te de teus maus caminhos, aceite a graça como seu Salvador e vamos para casa, meus irmãos. Hoje você está aí nessa prisão, hoje você está aí solto, pagando a tua sentença. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não olhe para baixo, não olhe para frente, olha para o alto, porque para o alto, de onde virá o meu socorro, como fala o meu irmão Davi, o salmista, de onde me virá o socorro, se não é de tu, ó Senhor, meu Criador. Lembra que você tem um pai, e o teu pai, o teu Criador, o meu Pai, o meu Criador, ele te ama demais. Não foi à toa que você caiu aqui. Vamos para casa. Lá não vai ter maldade, não vai ter prisão, não vai ter nada de ruim. Só vai ter eternidade para mim e para você. E um lar celestial, lindo, belo e maravilhoso. Lá nós vamos andar em ouro, cristal. Nós vamos contemplar um lugar onde nós vamos estar para os séculos dos séculos. Amém. E aí nós vamos encontrar o nosso Cordeiro Santo que verteu seu sangue do madeiro por mim e por você. E nós vamos contemplar esse dia, essa hora que você está assistindo esse vídeo, esse tema, o qual o Espírito Santo te visitou. Você abriu o coração e olha o que a palavra do nosso Pai acabou de falar com você aí agora. Ó. Revelation chapter 3, verse 20. The Bible says, Behold, I come quickly. Better say, the Bible says, Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come to him and will sup with him and he with me. Sabe o que Cristo está dizendo para você? Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo.
Sabe qual é a porta? A porta do coração, porque a partir do momento que você aceita Cristo, você se batiza o Espírito Santo, ele está em você, habitando em você, dentro do teu coração e fazendo morada. E o que você comer, ele vai comer, o que você beber, ele vai beber. Lembra, por isso que nós, da seita do sétimo dia, nós zelamos do nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo que habita em nós. Por isso que nós nos desviamos, por isso que nós não comemos alimentos impuros, cuidando do templo e morada do Espírito Santo, amém? Por isso. Vamos lá, meus irmãos, para nós fazermos o fechamento do vídeo com chave de ouro. Mais duas leiturinhas aí, meus irmãos, para nós fazermos aí o fechamento do vídeo com chave de ouro. Duas ou três leiturinhas aí. Revelation chapter 20, verse 15. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. O que a palavra do nosso Pai está falando para nós aí da igreja, São Pritão? Apocalipse capítulo 20, verso 15. E se alguém não foi encontrado, inscrito no livro da vida do Cordeiro, foi lançado para dentro do lago de fogo. Ué, mas se não foi encontrado, é porque não foi nem inscrito, ou foi inscrito e foi riscado, foi apagado. Lembra? Tem esses dois caminhos. Se alguém não foi encontrado inscrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. Que lago de fogo é esse? Lembra? Fogo e enxofre que está preparado para o diabo e seus anjos desde a fundação do mundo. Nós vamos contemplar aqui, ó. Aí sabe o que acontece? Porque Revelation chapter 3, verse 5, the Bible says, He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Aqui, ó. E aqui, Apocalipse capítulo 3, verso 5. E aquele que vencer, na tua Bíblia pode estar assim, ó. E aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus nomes. Lembra? Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Por que vencer? Porque Mateus capítulo 24, lembra? Matthew chapter 24, verse 13, the Bible says, But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Mas, Mateus capítulo 24, verso 13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É perseverar até o fim quando? Até após a porta da graça se fechar, até o momento que Jesus voltar para nos buscar. Captou? E aí? Se não foi encontrado inscrito no livro da vida do Cordeiro, é porque foi riscado ou não foi inscrito. Sabe por quê? Porque não aceitaram a graça como seu Salvador e morreram perdidos por aí afora. E aqueles que tiver o nome riscado, foi riscado porque aceitou a graça como seu Salvador e ficou levando a graça na graça e sendo um joião no meio do trigão e caiu em uma grande desgraça. Que desgraça é essa da igreja, Tião? Sim, Matthew chapter 25, verse 41. Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Mateus capítulo 25, verso 41. Então ele dirá também aos que estiverem, então dirá ele também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ainda vai ser chamado de quê? De malditos por aí afora. E quem são, Edinaldo, os anjos de Satanás? É simples, aqueles que foram precipitados com ele
Revelation chapter 12, verse 9. And the great dragon was cast out, the old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world.